E hoje nós estamos aqui para dar continuidade o nosso vídeo sobre o aprendizagem, né? E como vocês sabem, a gente parou e vamos continuar falando sobre o aprendizagem da criança, né? Aqueles pais que dizem que o filho não aprende. E vamos fazer uma pergunta: de onde começa o verdadeiro aprendiz? O aprendizagem, ele começa no lar. Ele começa na convivência dos pais, aquela convivência dos filhos, né? Então, começa ali, tudo começa ali. E nós sabemos que o lar é a escola de preparação do caráter da criança, né? E a educação é responsabilidade dos pais. A igreja tem a sua parte também fundamental, mas não se deve comparar com o afeto dos pais, né? Daquela convivência. É dever dos pais, nós encontramos aqui em Deuteronômio capítulo 6 e versículo 7, que diz assim: ensinará teu filho e dela falarás, assentando em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Assim fala aqui a própria palavra de Deus. A criança, ela aprende pelo que vê e pelo que ouve, né? Se os pais tiverem um relacionamento profundo, a criança vai se espelhando nos pais. Aí ele olha para o pai e diz assim: meu pai é o cara, meu pai é o tal. Então, mas se os pais têm um mau relacionamento, o que acontece? Os filhos são prejudicados. Se você olhar na palavra de Deus, está escrito que a vida de Jacó e de Esaú ali é um exemplo. A mãe engana o marido, faz a criança enganar o pai, enganar também o próprio irmão, e ali surgiu uma guerra entre família que prejudicou futuramente não só Jacó, como Esaú. Então, a criança, ela olha para o pai ali, então vai vendo as ações do pai e da mãe, né? Se os pais se agridem, os filhos estão vendo. Ali, o que acontece? Eles vão dar continuidade àquele mesmo ambiente de briga, né? Aquele mesmo ambiente que está acontecendo ali, porque a criança está aprendendo pelo que ela está vendo, né? Às vezes, a criança está em casa e alguém chama lá fora: fulano, fulano. Aí a mãe diz: vai lá fora, diz que eu não tô aqui. Inclusivamente, eu fiz isso também. Eu não sou hipócrita. Fiz isso, mas eu não tinha entendimento na época. E fiz isso. As pessoas vêm na minha porta, eu dizia assim: diga lá que eu não tô, né? Então, isso aí, a criança tá vendo ali, ela vai se criando naquele clima de mentira. Não se pode mentir na frente da criança. Não se pode brigar na frente da criança, né? Fofocar, murmurar. Às vezes a mãe não tem um alimento certo ali e diz assim: vixe, essa comida hoje não presta. A criança está ouvindo. Um dia que você for fazer uma comida assim meia ruinzinha, a criança vai dizer assim: essa comida não presta. Por quê? Porque ela foi criada vendo aquilo dali, a mãe fazendo aquele tipo de coisa. Ó. Se os pais estão ali como um espelho, e o fruto, ele não cai longe da árvore, ele cai embaixo da árvore. Ó, outra coisa importante, ó, que nós vemos aqui também, eu estava até observando aqui, a gente vê a diferença dos pais, a gente vê a diferença de crianças criadas por pais separados, crianças criadas na creche, no orfanato. A gente vê a diferença de criança criada no meio da rua, criada pelas avós, né? Nós estamos numa geração, sabe de quê? De empurra.
Às vezes tem pais, até evangélicos, que não levam as crianças para a igreja, para a escola dominical ou para ser um ambiente assim espiritual, porque diz assim: ah, meu filho não deixa eu adorar o Senhor, eu servir ao Senhor. Isso aí é um grande erro. É um grande erro porque a igreja, ela faz parte também do ensinamento, não só na parte espiritual, mas na parte física também. Você tem que entender isso e colocar biblicamente em prática. Outra coisa também muito interessante que a gente pode observar, nós vivemos hoje no mundo da tecnologia e das babás artificiais. Por exemplo, a mãe quer ajudar na finança da casa. A mãe quer ajudar e ela vai trabalhar. Deixa a criança no colégio, no orfanato, na creche, não sei assim. Aí a criança passa o dia todinho ali. Ela é criada sem o afeto dos pais. Passa o dia todinho. A mãe vai de manhã deixar e à tarde ela vai buscar. E às vezes também, porque é separada, tem que trabalhar, tem que ver isso. Mas ela deixa a criança ali. Então, ela é criada por babás. Nós chamamos babás profissionais. A criança está completamente alheio do afeto e do carinho dos pais. A gente pode observar que ali a criança vai criando, em si é um ambiente propriamente, vamos supor, um ambiente que não é conveniado com a parte assim, eu não sei nem explicar, a parte afetiva, né, do carinho dos próprios pais. Então, o que eu quero dizer para vocês, que quando nós olhamos aqui, em Provérbios, capítulo 20 e versículo 11, diz assim: não retire a disciplina da criança. Você tem que ver a parte também da disciplina da criança, né? A criança, ela tem que ser criada assim, vamos supor, tendo bons hábitos. Bons hábitos, a gente não nasce com ele, né? Os pais têm por obrigação ensinar os bons hábitos à criança. O horário de dormir, o horário de se alimentar, o horário de ver a TV e olhar o que é que seu filho está vendo na TV. Tem que prestar atenção nisso também. O que é que ele está aprendendo, passando o dia quase todo ali olhando para aquela TV, né? Você tem que colocar os horários. Você vê que tem criança que vai dormir meia-noite. Meia-noite tem que ter o horáriozinho. Quando é pela manhã para se acordar, tem dificuldade de se acordar, fica a mãe gritando os berros, a criança se acostuma com os berros, com o grito da mãe e nem escuta mais, não tem medo. Quer dizer, perdeu o que? A autonomia sobre a criança. Então, segundo aqui o que a psicóloga aqui, ela diz que para formar a mente da criança, você tem que primeiro saber ter aquela autonomia sobre a vontade da criança, né? Inverter o quadro até que a criança chegue ao momento do raciocínio. Aí, quando ela chega o momento do raciocínio, que ela está mais madura, aí pronto, aí tudo bem, né? Tudo bem aí que você já sabe já como controlar a mente da criança. É uma aprendizagem. Então, é por isso que nós estamos fazendo esse vídeo aqui sobre aprendizagem. Você tem que ensinar a criança a ter bons hábitos. Ensinar a criança a fazer tarefas poucas, assim, como encher a garrafa, colocar o lixo para fora, colocar a comida do cachorro, do gatinho. Vai estimulando a criança a ter responsabilidade, a fazer alguma coisa, para mais tarde ela não se tornar um adolescente ocioso, preguiçoso, rebelde. Nós vamos fazer até um vídeo sobre a rebeldia dos adolescentes, né? Em breve nós estamos fazendo esse vídeo aí para falar sobre a rebeldia dos adolescentes. Então, aprenda a colocar o seu filho no devido lugar e ensine bons hábitos. Assim, ó, ele ser uma criança que tenha responsabilidade de lhe ajudar em casa, que seja uma criança educada, que seja uma criança que conheça os seus erros, que sabe dizer bom dia, boa tarde, com licença, certo? Então, tudo isso tem que ser ensinado pelos pais, controlando ali a criança, para a criança não ficar uma criança descontrolada, né? Sem disciplina, sem ética, né?
Então é o que a gente está vendo no mundo hoje aí, né? Muita criança se rebelde. Então, gente, aqui fica a minha palavra. Nós vamos quinta-feira dar continuidade sobre a responsabilidade dos pais, né? A autoridade dos pais e a rebeldia das crianças. Você não pode perder o terceiro vídeo que a gente vai fazer, que está um vídeo inédito. A paz e a graça de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.